Era uma tarde radiante e ensolarada, do tipo em que o ar vibra com uma energia inegável, como se o próprio mundo estivesse vivo, transbordando de possibilidades infinitas. Jake e seus amigos se aventuraram nos arredores de sua pequena cidade, um lugar mergulhado em histórias esquecidas, uma área repleta de armazéns decadentes e prédios abandonados. Para Jake, essas estruturas em ruínas representavam mais do que apenas velhas relíquias do passado, eram portais para a aventura. Ele sempre foi o líder do grupo, aquele que inventava ideias ousadas às quais ninguém conseguia resistir. Hoje, como sempre, Jake tinha algo emocionante em mente. Os meninos se reuniram em torno de um prédio em particular, suas paredes de tijolos rachadas e cobertas por camadas de grafite, um testemunho da passagem cruel do tempo. Vamos subir até o topo, Jake declarou, seus olhos brilhando de excitação, sua voz cheia de travessura. Seus amigos pararam, trocando olhares incertos. Tem certeza? Não parece muito seguro, um deles murmurou, sua voz cheia de hesitação. Mas Jake, sempre otimista, descartou suas preocupações com um sorriso despreocupado. Está tudo bem, apenas me siga, ele insistiu confiantemente, já começando sua escalada. Ele agarrou a escada de metal enferrujada que se agarrava à lateral do prédio, seus degraus rangendo sob seu peso. Seus amigos o seguiram relutantemente, seus nervos se contraindo a cada passo enquanto a escada gemia e se movia abaixo deles. Quando finalmente chegaram ao telhado, eles se depararam com uma vista que os deixou sem palavras. A cidade se estendia abaixo deles, banhada por uma luz quente e dourada que fazia tudo parecer pacífico e vivo. Jake estava na beirada, com os braços estendidos como se estivesse conquistando o mundo. Viu? Eu disse que valia a pena, ele gritou de volta para os amigos, sua voz cheia de triunfo. Eles riram nervosamente, mantendo distância da borda. Mas Jake, sempre aventureiro, chegou mais perto, olhando para o chão lá embaixo com um sorriso travesso. Vamos, não tenha medo, ele provocou, sua voz cheia de excitação. Ao mudar seu peso, seu pé escorregou em uma pedra solta de cascalho. Tudo pareceu congelar naquele momento. O tempo desacelerou. Os braços de Jake se agitaram descontroladamente enquanto ele tentava recuperar o equilíbrio, mas a gravidade já havia tomado conta. A última coisa que ele viu foram os rostos aterrorizados de seus amigos enquanto ele caía, um baque nauseante e quando. Pelo ar enquanto seu corpo atingia o chão. E então, nada. Tudo ficou preto. Jake acordou, mas em vez do mundo caótico em que acabara de estar, ele se viu cercado por nada, nenhum chão, nenhum céu, apenas uma vasta e brilhante extensão de luz suave e etérea. Ele se sentiu sem peso, como se estivesse suspenso em um vazio infinito. O pânico surgiu dentro dele, mas antes que pudesse consumi-lo, uma profunda sensação de paz o envolveu. A dor de sua queda se foi, substituída por uma calma avassaladora que o preenchia de dentro para fora. Onde estou? Jake pensou, sua voz ecoando pelo vazio. Como se em resposta à sua pergunta silenciosa, a luz ao redor dele começou a mudar e girar, se curvando em formas e cores que desafiavam a descrição. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse se desdobrando diante dele. Ele sentiu um puxão instintivo puxando para frente, uma força maior do que qualquer coisa que ele pudesse ver, mas não era de medo. Em vez disso, era um convite, um aceno para explorar este lugar desconhecido. A luz eventualmente deu lugar a uma cena de tirar o fôlego. Uma que era familiar e diferente de tudo que Jake já tinha visto. O próprio ar parecia zumbir com um ritmo suave e melódico que ressoava profundamente em sua alma. Flores desabrochavam ao redor dele em cores vibrantes demais para nomear, e o chão sob seus pés brilhava como ouro. Era um reino de beleza e serenidade inimagináveis. Jake não estava sozinho. Figuras de luz se moviam graciosamente ao redor dele, suas formas indistintas, mas irradiando uma sensação avassaladora de calor e gentileza. Uma dessas figuras deu um passo à frente, e Jake instintivamente soube que esse ser era especial. Sem uma palavra, a figura estendeu a mão, não por meio da fala, mas por meio de um sentimento poderoso e não dito. Ela o convidou para mais perto, um gesto silencioso que o fez se sentir mais seguro do que nunca. Conforme ele se aproximava, outras figuras brilhantes começaram a se reunir, sua presença preenchendo o espaço com uma energia que era ao mesmo tempo reconfortante e inspiradora. Era como se ele estivesse sendo bem-vindo em casa, embora não conseguisse dizer o porquê. Assim que ele estava prestes a falar, uma voz, diferente de tudo que ele já tinha ouvido, preencheu o espaço. Era poderosa, mas terna, autoritária, mas infundida com infinita compaixão. Jake, a voz chamou, e o próprio som de seu nome pareceu ressoar em cada fibra de seu ser. Jake se virou, e ali diante dele estava uma presença diferente de qualquer outra que ele já havia imaginado, irradiando uma luz tão pura que o deixou sem fôlego. A figura estava ali, não como uma imagem de livros ou pinturas, mas como algo infinitamente mais real, algo que o enchia de admiração e amor.
A luz ao redor desse ser não machucava seus olhos, em vez disso, o aquecia, fazendo seu coração inchar de admiração. Você não está sozinho, continuou a voz, carregando consigo uma profundidade de verdade que Jake sentia no fundo de sua alma. Você está aqui com um propósito. Jake mal conseguia formar palavras, mas sua curiosidade dominou seu medo. Quem é você? Ele sussurrou, sua voz tremendo de admiração e incerteza. A figura sorriu, e naquele sorriso, Jake entendeu. Era Jesus, não como uma figura de seus desenhos de infância ou textos religiosos, mas como uma presença viva, mais real e mais profunda do que qualquer coisa que ele já conhecera. A paz que o enchia desde que chegara a este lugar estranho parecia se aprofundar, envolvendo-o em um cobertor de segurança e amor. Você ainda tem uma vida para viver, disse Jesus, sua voz cheia de uma promessa tácita de esperança. Mas antes de retornar, há algo que você precisa ver, algo que você precisa entender. Jake assentiu, sobrecarregado demais para falar. Tudo em sua vida o havia levado a esse momento, e ele podia sentir isso. Jesus estendeu a mão, colocando-a gentilmente no ombro de Jake. O mundo ao redor deles mudou mais uma vez, e Jake sentiu-se sendo puxado para uma visão que alteraria para sempre sua compreensão da vida. De repente, ele se viu parado na beira de uma vasta paisagem. Não era o lugar sereno e brilhante que ele tinha acabado de deixar para trás, este era um mundo em movimento, uma tapeçaria extensa de imagens em constante mudança. Ele podia ver cidades, vilas e nações espalhadas diante dele, como se estivesse testemunhando o mundo inteiro de uma vez. Houve momentos de alegria e união, risos, famílias se abraçando, comunidades trabalhando juntas, mas esses momentos eram fugazes. Eles foram rapidamente substituídos por imagens de destruição, divisão e tristeza. Incêndios assolavam as ruas. Pessoas gritavam de raiva. Líderes estavam em pódios, seus rostos cheios de estresse e medo. Jesus permaneceu ao lado dele, inabalável enquanto as cenas mudavam ao redor deles. Seus olhos, cheios de amor e tristeza, nunca deixaram o rosto de Jake. O mundo está numa encruzilhada, Jesus disse suavemente, sua voz carregada de esperança e tristeza. Há muita coisa boa, muita esperança, mas também há forças em ação, forças que buscam dividir, corromper e levar muitos ao erro. O coração de Jake doeu enquanto ele absorvia as imagens diante dele, e uma pergunta escapou de seus lábios. O que eu posso fazer? Eu sou apenas uma criança. Jesus sorriu gentilmente, sua expressão cheia de compreensão. Às vezes, as menores vozes carregam a maior verdade. O que você viu, o que você compartilhará, tem o poder de inspirar outros a agir com amor, fé e vigilância. Mas há algo mais que devo lhe mostrar, algo crucial para os tempos que virão. As imagens diminuíram gradualmente, focando intensamente em uma única figura que Jake reconheceu imediatamente, Donald Trump. Ele estava em pé em uma sala grande e bem iluminada, cercado por pessoas, algumas das quais eram familiares a Jake como conselheiros, enquanto outras eram estranhas, seus rostos eram uma mistura de emoções que variavam de preocupação e determinação a, em alguns casos, astúcia. O próprio Trump parecia preso entre a confiança e um fardo silencioso, como se carregasse um peso invisível pesado demais para ser compartilhado com os outros. Por que você está me mostrando ele? Jake perguntou, virando-se para Jesus em busca de uma explicação. Porque ele desempenha um papel fundamental nos eventos que ainda estão por se desenrolar, respondeu Jesus, sua voz calma, mas cheia de propósito. Foi-lhe confiada uma grande influência, um poder que alcança muitos. As escolhas que ele faz, sejam boas ou más, enviam ondas pelo mundo. Mas lembre-se, com tal influência vem uma enorme responsabilidade. O caminho que ele percorre é repleto de desafios, e enquanto alguns tentarão guiá-lo para o que é certo, outros buscarão usá-lo para seus próprios propósitos egoístas. Jake continuou a assistir enquanto a cena mudava, mostrando Trump falando em um comício. Suas palavras, apaixonadas e divisivas, acenderam a esperança em alguns e provocaram raiva em outros. A próxima imagem piscou, revelando um momento mais privado, Trump sentado sozinho em uma mesa, a cabeça enterrada nas mãos. Papéis estavam espalhados ao redor dele, e seu rosto tinha uma expressão profunda de exaustão, um homem preso no peso de suas decisões. Pela primeira vez, Jake sentiu uma onda de empatia. Ele viu não apenas uma figura pública, mas um ser humano, lutando com imensa pressão e responsabilidade. O que posso fazer sobre isso? Jake perguntou, sua voz quase um sussurro, cheia de uma sensação de desamparo. Você pode lembrar ao mundo o que realmente importa, Jesus respondeu, seu tom inabalável. Fé, humildade e vigilância. Nenhum líder é perfeito, e nenhum pode ter sucesso sozinho. Cabe ao povo orar, oferecer orientação e responsabilizar seus líderes, sempre com amor e verdade. Jake assentiu lentamente, tentando digerir o peso das palavras de Jesus.
Ele estava começando a entender a enormidade da responsabilidade que estava à sua frente. Mas e se eles não ouvirem? E se eles não acreditarem em mim? Ele perguntou, com a dúvida surgindo em sua voz. Jesus colocou a mão gentilmente no ombro de Jake e, naquele momento, Jake sentiu uma onda avassaladora de força e segurança. Não subestime o poder da verdade dita com coragem, disse Jesus. Mesmo a menor voz, quando cheia de convicção, pode desencadear uma mudança profunda. Seu papel não é forçar os outros a acreditar, mas plantar a semente. O resto, o resultado, não está em suas mãos, mas nas deles, e nas de Deus. A cena mudou novamente, dessa vez transportando Jake para uma paisagem muito mais sombria do que qualquer coisa que ele já havia experimentado antes. O ar parecia espesso e pesado, e os sons de angústia e desespero ecoavam à distância, ficando mais altos conforme ele olhava ao redor. Ele viu famílias dilaceradas pelo conflito, pessoas discutindo amargamente e líderes consumidos por sua sede de poder e controle. No centro de tudo isso havia uma escuridão rodopiante, uma força malévola que parecia prosperar no medo e no ódio. Isto, disse Jesus calmamente, é o que acontece quando a vigilância é perdida. Quando as pessoas se permitem ser divididas, quando colocam o poder acima dos princípios, essa escuridão cresce. O coração de Jake batia forte no peito enquanto a escuridão se estendia em sua direção, seus tentáculos se enrolando como fumaça, ameaçando engolir tudo em seu caminho. Mas então, com um simples gesto, Jesus levantou a mão, e as sombras recuaram, recuando para os cantos. Não é inevitável, Jesus continuou, sua voz firme. A luz pode superar até mesmo a mais profunda escuridão, mas requer fé, coragem e unidade. Jake se manteve firme, apesar do medo crescendo em seu peito, sua voz firme enquanto falava. Eu farei isso. Compartilharei o que você me mostrou. Tentarei ajudar. Jesus sorriu calorosamente, seus olhos cheios de profundo amor e gratidão. Eu escolhi você por causa do seu coração, Jake. Nunca se esqueça de que até mesmo o menor ato de fé tem o poder de mudar o curso da história. Jake sentiu o calor reconfortante da mão de Jesus em seu ombro mais uma vez, e conforme a escuridão começou a desaparecer, o mundo ao redor dele foi banhado em luz. Ele estava sendo puxado de volta, puxado em direção ao seu próprio corpo, e ele podia ouvir a voz de Jesus ecoando em seus ouvidos enquanto tudo começava a ficar embaçado. Seja forte, Jake. E lembre-se, você nunca está sozinho. De repente, Jake se viu imerso em outro reino de escuridão, dessa vez, não era pacífico ou sereno. O ar era sufocante, espesso com um peso opressivo. Um silêncio assustador pairava pesadamente na atmosfera, quebrado apenas por sussurros distantes, fracos, mas cheios de malícia. Sombras rastejavam pelo chão, torcendo-se e contorcendo-se como coisas vivas. O coração de Jake disparou quando ele percebeu que essa era a escuridão sobre a qual Jesus o havia alertado. À sua frente, as sombras começaram a tomar forma, formando figuras distorcidas e grotescas. Alguns eram líderes, seus rostos contorcidos pela ganância e fome de poder. Outros eram pessoas comuns, consumidas pela raiva e divisão, suas mãos agarrando correntes invisíveis que os prendiam ao seu próprio sofrimento. A visão era avassaladora, e Jake sentiu seus joelhos fraquejarem sob o peso dela. Ele queria se virar, escapar, mas uma força invisível mantinha seu olhar fixo na visão aterrorizante diante dele. Este é o custo de se afastar da luz, uma voz ecoou pela escuridão opressiva. Era Jesus, embora Jake não pudesse vê-lo. Quando o medo, o ódio e o orgulho se tornam as forças orientadoras, essa escuridão floresce. Ela prospera na divisão, no egoísmo e na perda da fé. Jake tentou acalmar a respiração, mas as sombras crescentes pareciam-se fechar ao redor dele, consumindo tudo em seu caminho. Comunidades inteiras foram engolidas, suas luzes outrora brilhantes apagadas. Os sussurros ficaram mais altos, uma cacofonia de raiva, desespero e mentiras que parecia sufocar o próprio ar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Jake enquanto o peso da visão o abatia. Sua voz tremeu quando ele perguntou, por que você está me mostrando isso? Para ajudar você a entender o que está em jogo, Jesus respondeu, seu tom gentil, mas cheio de urgência. O mundo não está além da salvação, mas requer vigilância. As pessoas devem escolher o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a fé em vez do medo. Essa escolha começa com cada indivíduo. À distância, uma luz fraca apareceu, pequena, mas inabalável. Conforme Jake se concentrava nela, os sussurros começaram a desaparecer, e a luz ficou mais forte. Dentro de seu brilho, ele viu pessoas se unindo, ajudando umas às outras, rezando e se mantendo unidas contra a escuridão invasora. As sombras recuaram, recuando conforme a luz se espalhava. Isto, disse Jesus, é o que acontece quando as pessoas escolhem a fé. Até os menores atos de gentileza e coragem têm o poder de afastar a escuridão. Jake sentiu uma centelha de esperança acender.
Dentro dele, um calor que se espalhou por seu coração. As lágrimas em seu rosto foram enxugadas, substituídas por uma resolução que fortaleceu seu espírito. Ele endireitou as costas, não mais sobrecarregado pelo desespero, e fez um voto a si mesmo: ele levaria a mensagem adiante. Mas conforme essa luz recém-descoberta se intensificou, algo começou a mudar. O mundo ao seu redor ficou turvo, e as imagens antes vívidas desapareceram em um vazio rodopiante e nebuloso. Ele percebeu, naquele momento, que estava sendo puxado de volta, para o próprio mundo que havia deixado para trás. Com um suspiro agudo e repentino, os olhos de Jake se abriram e o peso de seu corpo retornou. A dor o percorreu, cada músculo doendo enquanto a realidade voltava a invadir sua consciência. Ele estava deitado em uma maca, cercado por paramédicos, suas vozes um zumbido distante ao fundo. Sua família estava por perto, seus rostos marcados pela preocupação e pelo medo. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas não derramadas, agarrou sua mão com uma ternura quase desesperada, sussurrando seu nome, sua voz trêmula. Jake tentou falar, para tranquilizá-los, mas sua garganta estava seca, e seu corpo parecia pesado, como se o peso do mundo estivesse pressionando-o. Ele piscou, lutando para aceitar o que tinha acontecido, os resquícios de sua experiência surreal girando em sua mente. Você acordou, disse um dos paramédicos, sua voz cheia de alívio. Nós pegamos você, garoto. Você vai ficar bem. Jake queria contar tudo a eles, compartilhar as visões e o senso avassalador de propósito que ainda se agarrava a ele, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele fechou os olhos, tentando se concentrar nas memórias vívidas que dançavam atrás de suas pálpebras. O peso da mensagem, da responsabilidade que vinha com ela, o pressionava. Ele podia sentir a urgência em sua alma, o conhecimento de que havia recebido uma segunda chance. Ele não podia deixar isso escapar. Dias se passaram, e Jake permaneceu no hospital, seu corpo se curando dos ferimentos que quase lhe custaram a vida. Os médicos se maravilharam com sua resiliência, chamando-a de milagrosa, enquanto sua família pairava por perto, seu alívio palpável. Mas a mente de Jake estava em outro lugar, seus pensamentos consumidos com as visões que ele tinha visto. Ele repetia as imagens várias vezes em sua cabeça, tentando entender como ele as compartilharia com os outros. A tarefa parecia monumental, até mesmo avassaladora, e a dúvida começou a se infiltrar, ameaçando ofuscar sua determinação. Então, uma noite, quando o sol se pôs baixo e banhou o quarto do hospital com uma luz quente e dourada, Jake finalmente falou. Seus pais estavam sentados ao lado da cama, suas mãos segurando as dele com uma promessa tácita de apoio. Preciso te contar uma coisa, Jake disse, sua voz rouca, mas firme. Sua mãe e seu pai se inclinaram, seus rostos marcados pela preocupação. Com uma respiração profunda e deliberada, Jake começou a relatar tudo o que havia experimentado, a queda, o vazio desorientador de luz, o encontro com Jesus e os poderosos avisos que havia recebido. A princípio, seus pais ouviram em silêncio atordoado, seus rostos uma mistura de descrença e preocupação. Os olhos de sua mãe brilharam com lágrimas não derramadas, enquanto a testa de seu pai franziu em incerteza. Mas enquanto Jake falava, a paixão em sua voz, a sinceridade que irradiava dele, começou a romper suas dúvidas. Jake, sua mãe sussurrou, sua voz quase inaudível enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Isso é incrível, mas você tem certeza? Você tem certeza absoluta. Jake assentiu, sua determinação inabalável. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Isso não foi um sonho, mãe. Foi real. Jesus me disse que eu tenho que compartilhar isso. As pessoas precisam saber. Seu pai, normalmente o estoico, colocou uma mão gentil no ombro de Jake. Se é nisso que você acredita, então ficaremos ao seu lado, custe o que custar. A simples garantia de seus pais encheu Jake de determinação renovada. Nos dias seguintes, ele derramou seu coração em escrever tudo o que tinha visto e ouvido. Ele sabia que não poderia guardar a mensagem para si mesmo. O mundo precisava ouvi-la, não importava o custo, não importava o ridículo que ele pudesse enfrentar. Quando Jake finalmente recebeu alta do hospital, ele estava pronto. Ele tinha um plano, um senso de propósito queimando intensamente dentro dele e uma profunda determinação de fazer a diferença. Ao pisar na luz do sol, ele silenciosamente agradeceu a Jesus pela segunda chance que lhe foi dada. Ele sabia que a estrada à frente não seria fácil, mas estava preparado para percorrê-la com coragem e fé. A sala de estar fervilhava de conversas enquanto a família de Jake se reunia com amigos próximos e vizinhos, todos ansiosos para ouvir sobre a recuperação milagrosa do garoto que escapou por pouco da morte. A notícia se espalhou como fogo na pequena cidade sobre a experiência de quase morte de Jake, e ele insistiu em compartilhar sua história pessoalmente. No início, seus pais ficaram hesitantes.
Eles se preocupavam com a reação das pessoas, se elas entenderiam ou simplesmente ignorariam a experiência de Jake. Mas sua determinação inabalável os havia conquistado. Jake sentou-se no centro da sala, seu rosto jovem era uma mistura de nervosismo e resolução firme. Depois que todos se reuniram, Jake respirou fundo e começou a falar. Sua voz era clara e cheia de convicção, surpreendendo até a si mesmo. Ele relatou a queda, a luz, o encontro com Jesus e as visões vívidas de esperança e desespero que ele havia testemunhado. Ele falou sobre o aviso que havia recebido, pedindo às pessoas que reconhecessem as encruzilhadas do mundo e a responsabilidade dos líderes, incluindo o presidente Donald Trump, de liderar com humildade e vigilância. A sala caiu em um silêncio reverente, todos os olhos focados nele enquanto ele falava. Alguns ouvintes pareciam impassíveis, trocando olhares céticos, enquanto outros pareciam imersos em pensamentos. Mas Jake continuou, sem se deixar intimidar. Ele não estava tentando convencer ninguém, ele estava simplesmente compartilhando sua verdade, confiando que aqueles que estavam prontos para ouvi-la entenderiam. Não se trata apenas de líderes, disse Jake, sua voz firme e inabalável. É sobre todos nós. Cada um de nós tem um papel a desempenhar para afastar a escuridão. Começa com a forma como tratamos uns aos outros, com amor, gentileza e fé. Quando Jake terminou, a sala permaneceu em silêncio por um momento, o peso de suas palavras se acomodando sobre todos. Então, para sua surpresa, sua avó se levantou, seus olhos brilhando com lágrimas, e o envolveu em um abraço caloroso. Eu acredito em você, ela disse suavemente, sua voz cheia de amor e confiança. Suas palavras pareceram quebrar a represa, e logo outros começaram a falar, compartilhando seus próprios pensamentos, experiências e esperanças para o futuro. A reunião marcou o início de algo muito maior do que Jake havia previsto. As pessoas começaram a pedir que ele compartilhasse sua história em outros ambientes, escolas, igrejas e centros comunitários. Seus pais permaneceram cautelosos, preocupados com o preço que isso poderia cobrar dele. Mas Jake os tranquilizou com confiança silenciosa. Não se trata de mim, ele disse. É sobre a mensagem. À medida que Jake falava para públicos cada vez maiores, a resposta era esmagadoramente positiva. As pessoas eram atraídas por sua autenticidade, pela simplicidade e profundidade de sua mensagem. Ele não afirmava ter todas as respostas, nem tentava ditar como os outros deveriam viver. Em vez disso, ele encorajava a reflexão, a oração e a busca pela integridade em suas próprias vidas. Um dia, Jake foi convidado para falar em uma conferência regional de jovens. O auditório estava lotado com centenas de rostos, e quando ele pisou no palco, seu coração disparou. Mas então ele se lembrou das palavras de Jesus, você nunca está sozinho, e o medo se dissipou. Ele falou do coração, compartilhando sua visão de luz e escuridão, descrevendo como até mesmo os menores atos de gentileza poderiam afastar as sombras. Ele pediu ao público que orasse por seus líderes, especialmente aqueles em posições de grande influência. Eles são apenas pessoas, ele disse. Eles precisam do nosso apoio, das nossas orações e, às vezes, da nossa coragem para lembrá-los do que é certo. Quando Jake terminou, a multidão explodiu em aplausos. Mas o que mais o comoveu foram as conversas que se seguiram. Jovens se aproximaram dele, compartilhando suas próprias lutas e sonhos. Alguns perguntaram como poderiam fazer a diferença, enquanto outros simplesmente agradeceram por dar a eles esperança e propósito renovados. A história de Jake se espalhou muito além de sua pequena cidade. Os meios de comunicação pegaram sua mensagem, apresentando-a como o conto extraordinário de um garoto que havia retornado da beira da morte com uma mensagem de esperança e alerta. Alguns trataram isso como um milagre, enquanto outros o rejeitaram como uma invenção de sua imaginação. Mas Jake não deixou que os críticos o detivessem. Ele sabia que sua missão não era convencer a todos, era plantar sementes de mudança, uma pessoa de cada vez. Uma noite, enquanto Jake estava sentado em sua mesa, escrevendo seus pensamentos, seu pai entrou e colocou a mão em seu ombro. Você está fazendo algo importante, Jake, ele disse gentilmente, mas não se esqueça de ser criança também. Não tem problema fazer pausas. Jake sorriu e assentiu, grato pela preocupação do pai. Eu sei, pai, mas sinto que não tenho tempo a perder. Há muito o que fazer. Seu pai suspirou e lhe entregou uma Bíblia bem usada. Sempre que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de onde vem sua força. Jake pegou a Bíblia, sentindo seu peso em suas mãos, e assentiu. Obrigado, pai. Conforme as semanas se transformavam em meses, a história de Jake continuou a inspirar. Comunidades organizaram eventos de oração, pessoas se reconectaram com sua fé e conversas sobre amor, união e vigilância se espalharam. Jake sabia que era apenas uma voz entre muitas, mas também entendia que, às vezes, uma voz era tudo o que era preciso para desencadear um movimento.
No aniversário de sua queda, Jake retornou ao telhado onde tudo começou. De pé na beirada, ele olhou para sua cidade, seu coração transbordando de gratidão. Ele fechou os olhos e sussurrou uma oração, agradecendo a Jesus pela segunda chance que lhe foi dada e pedindo força para continuar sua missão. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de dourado e carmesim, Jake abriu os olhos, uma profunda sensação de paz o invadindo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronto para enfrentá-lo com coragem, fé e a crença inabalável de que até mesmo a menor luz poderia brilhar intensamente nos momentos mais sombrios.